Na última segunda-feira, meus colegas de trabalho e eu voltamos para o hotel depois de um dia de trabalho no campo. Rebeca e eu fomos até nossos quartos. Ao abrir o meu, vi alguém no banheiro. Eu disse: "Olá." Ninguém respondeu. Meu primeiro instinto foi que uma faxineira estava lá por alguma razão, e então eu vi minha bolsa com minhas roupas nas suas mãos. Eu disse ao meu colega de trabalho: "Há uma mulher no meu quarto." Então eu perguntei à mulher: "O que você está fazendo com minhas coisas?" Fica um pouco confuso aqui porque eu não consigo lembrar tudo que eu disse a ela, mas ela continuou murmurando sobre como sua chave ainda funcionava e foi assim que ela entrou. Eu estava em choque e ela estava obviamente muito agitada, tendo sido pega no meio do roubo. Ela deixou cair minhas malas e se atrapalhou com a bolsa e um saco plástico branco. A essa altura meu colega de trabalho estava atrás de mim vendo toda a insanidade se desenrolar. Esta mulher estava correndo em direção à porta e eu disse: "E o que tem na bolsa?" Pensando que provavelmente são minhas coisas, ela disse: "São só minhas coisas, são só minhas coisas, eu vou te mostrar." E assim ela o fez. Eu olhei e não vi nada que era meu, e como estou obviamente em choque neste momento, eu a deixei sair. Entrei no meu quarto e vi que estava todo mexido. Dei uma olhada rápida para ver se alguma coisa tinha sido levada. Todos os meus eletrônicos ainda estavam lá. Fui ao banheiro e vi minha roupa de baixo, meu biquíni, e minhas roupas enfiadas em minhas próprias bolsas aleatoriamente. Até meu passaporte foi enfiado lá. Olhei no balcão e vi que ela pegou minha medicação. Eu não tenho certeza do que estava passando pela minha cabeça no momento, além de que eu queria de volta meus remédios, então eu corri para fora da porta para ir encontrá-la. Corri para a lavanderia lá embaixo e para os lados do hotel e não a vi. Percebi que nunca a encontraria, então meu colega de trabalho e eu fomos até o saguão para contar o que aconteceu e nós chamamos a polícia. Voltamos para o meu quarto para esperar e notei que há um bastão de metal na minha cama, um pouco maior do que um daqueles de madeira de beisebol, e também há uma lanterna. Ela deve ter deixado para trás devido à pressa. Ela também deixou para trás um colar que deve ter caído da bolsa quando ela estava se debatendo com as minhas coisas. Eu estava enlouquecendo neste momento porque eu pensei que ela tinha fugido com a medicação que eu preciso. A polícia chegou lá, pegou nossos depoimentos e olhou ao redor da sala também. Uma coisa que eu notei foi que havia pedaços de drywall na pia e eu apontei isso para a polícia, mas nenhum de nós realmente sabia de onde veio. Começamos a olhar para a porta e as janelas para ver se ela entrou de alguma forma, mas não havia nada. Então nós meio que apenas fomos com a ideia de que ela tinha uma chave de reposição ou algo assim, mesmo que a recepção do hotel disse que de jeito nenhum isso poderia ser feito. O policial que veio trouxe mais 2 oficiais para ajudá-lo, porque eles pensaram que a mulher ainda poderia estar nas proximidades. Mas depois que nossas declarações foram tomadas, não havia mais nada que eles pudessem realmente fazer, então eles partiram. Sentei-me para fazer algumas ligações para contar às pessoas, e quando estou no telefone, estou pensando nos pedaços de parede seca na pia e ainda não fazia sentido para mim. Estou no telefone e ainda pensando nisso. E então me ocorreu. Peguei minha colega de trabalho e pedi que ela me ajudasse a puxar esse espelho da parede. Nós pegamos o espelho e há um buraco lá grande o suficiente para um drogado desesperado se espremer. Perguntei ao Brian e à Rebeca se deveria chamar a polícia de novo para avisar que encontrei isso e o meu chefe disse: "Ainda há 2 carros de polícia no estacionamento." Desci para dizer a eles e a policial meio que revirou os olhos, mas o mais jovem disse: "Eu vou dar uma olhada." Ambos voltaram, olharam para o buraco e encontraram um travesseiro, cobertores, cigarros, roupas, escovas de dentes. Esta mulher estava morando na parede atrás do meu espelho, Deus sabe há quanto tempo. Ela tinha acesso a mim e ao meu quarto o tempo todo.
Eu sei que pode ser difícil imaginar, havia um espaço de cerca de 2 metros de largura entre as duas fileiras de quartos. Um dos oficiais chamou o policial que me atendeu originalmente para voltar e tirar fotos disso. Ela explicou a ele o que está acontecendo e tudo que ouço pelo rádio é: de jeito nenhum isso é real. Ele volta, tira fotos, e está tão perplexo quanto o resto de nós. Obviamente fizemos as malas e saímos imediatamente. O que é ainda mais louco é que ela provavelmente estava lá há muito tempo. A última vez que ficamos neste hotel eu senti o cheiro de fumaça de cigarro aleatoriamente. Eu presumi que alguém estava fumando no banheiro e a fumaça estava viajando pelas aberturas. Mas não que um drogado estava fumando do outro lado do meu espelho. Ela tinha acesso a outros quartos também. Os buracos nas paredes eram de uma reforma e o hotel não tinha remendado e tinham apenas coberto os buracos com espelhos. Ela poderia entrar no quarto das pessoas quando elas se foram. De qualquer forma, isso foi loucura e estou tirando um tempo de folga. Tenho 18 anos e comecei a trabalhar em um hotel há pouco mais de um mês como governanta. O hotel está localizado no centro-oeste muito rural, não é um hotel super movimentado, exceto pelas reuniões familiares e alguns poucos trabalhadores que passam pelo estado. Muitas das pessoas que passam por aqui são mais velhas, 40, 50 anos ou mais. Quando comecei, meus pais me disseram para ter cuidado porque o hotel era suspeito. Eu nunca achei que fosse suspeito ou as pessoas que passavam por aqui até um dia cerca de 2 semanas atrás. Eu tinha acabado de bater o ponto por volta das 10h30 e fui até o fim do corredor em frente ao local onde o saguão estava para começar meu trabalho na área do hotel dos quartos onde as pessoas ficavam mais de uma noite. No final do corredor haviam 4 quartos escondidos em um canto. Você não pode realmente ver as portas para esses quartos até chegar ao fim do corredor. Há 2 quartos de um lado, 2 do outro. Eu estava pegando todos os suprimentos que eu precisava para fazer a limpeza, quando um homem saiu de um dos 4 quartos e perguntou como se usava a máquina de café. Ele tinha cerca de 3 vezes o meu tamanho, 1,90 m, cerca de 120 quilos, enquanto eu tenho 1,5 m e cerca de 50 quilos. Não parecia nada errado nem estranho, eu sou muito amigável e extrovertida e não ligo de fazer uma conversa fiada. Voltei a limpar o outro quarto e cuidar das minhas coisas, quando ele sai de novo para me dizer que seu quarto não precisava ser limpado. Fiquei feliz que esse era outro quarto que eu poderia tirar da minha lista. Meu gerente tinha vindo para o corredor para verificar um quarto que os hóspedes tinham acabado de sair e eu tinha voltado ao corredor para ir limpar outro quarto, quando o homem saiu de seu quarto novamente. Achei que ele tinha outra pergunta sobre algo no quarto, então me virei para falar com ele. Ele perguntou: "Você não tem medo de fazer o seu trabalho?" E eu respondi: não realmente. Já que raramente tenho qualquer interação com convidados como governanta. Ele então passou a dizer que eu era muito bonita e eu precisava de um porrete ou uma arma para me proteger. Eu mostrei a ele as chaves do meu carro que eu mantinha no meu bolso por essa exata razão. A conversa no início não foi realmente estranha, mas quando percebi suas intenções, fiquei ansiosa e com medo. Ele então disse: "Eu não acho que as chaves do carro são suficientes, você é pequena e poderia ser facilmente carregada." Naquele momento eu entrei no quarto que meu gerente estava, do outro lado do corredor e esperei que ele voltasse para seu quarto antes de continuar meu trabalho. Essa experiência realmente me abalou e eu sentei em outra sala no corredor por cerca de 1 hora chorando e tendo ataques de ansiedade, porque eu pensei que este homem iria tentar me encontrar em qualquer quarto em que eu estava trabalhando e me sequestrar. Felizmente nada aconteceu, mas nunca mais quero ver aquele homem de novo. Não quero pensar no que teria acontecido se meu gerente não estivesse por perto.
Antes de começar a história, gostaria de dizer que sou do norte da Noruega. Eu também sou uma mulher. Quando eu era mais jovem, eu costumava fazer patinação de velocidade, que é uma forma de patinação no gelo onde você pratica para se tornar o mais rápido possível. Eu tinha 2 treinadores, ambos muito velhos. Geralmente há competições em diferentes locais onde você começa a competir com outras pessoas. Eu estava patinando no gelo há cerca de 1 ano na época, e nós estávamos viajando muito por toda a parte norte da Noruega, e nós tínhamos também viajado para a Rússia para uma competição. Uma vez viajamos para uma pequena península que está localizada no meio do nada. Esta pequena cidade tinha cerca de 2.000 pessoas e um único hotel. Levou cerca de 5 horas para dirigir até esta cidadezinha da minha cidade natal. Quando finalmente chegamos, nos instalamos no hotel que tínhamos reservado. Por alguma razão, eles tinham reservado 2 quartos. Um para meus treinadores, e outro para eu ficar sozinha. Na época, todos os outros que praticavam patinação no gelo comigo tinham parado ou não eram capazes ou autorizados a viajar tão longe. No começo, ter um quarto de hotel para 2 pessoas só para mim me pareceu ótimo. Eu tinha privacidade e tempo livre para fazer o que quisesse. Enquanto eu estava em competições esperando minha vez de competir, fiz amizade com uma garota que chamaremos de Marie. Marie era doce e gentil, e ela fez o fim de semana que eu estava passando naquela cidade um pouco mais divertido. Nós 2 tínhamos a mesma idade. Visitamos a escola dela, onde fiz um convite para ela. Achei que seria uma boa ideia levá-la ao hotel e passar o tempo. Honestamente, foi uma ótima ideia. Vimos um filme, comemos alguns lanches e nos divertimos. Então, em algum momento, era hora dela ir embora. Era muito tarde, por volta da meia-noite quando ela saiu. Eu era uma criança muito boa, então eu a segui até o saguão para dizer adeus. Eu também estava com a intenção de comprar uma garrafa de refrigerante enquanto eu estava lá embaixo. Quando ela saiu, fui comprar o refrigerante no balcão que estava perto da saída. Havia um homem atrás do balcão. Ele tinha sotaque, então achei que tinha se mudado para a Noruega de outro país recentemente. Ele parecia muito interessado em mim e perguntou o que eu estava fazendo no saguão tão tarde. Eu disse a ele que queria pegar um refrigerante, e pedi o preço por garrafa. Ele me disse que uma garrafa era cerca de 5 euros. Decidi que não pagaria tanto por uma pequena garrafa de refrigerante e disse que estaria subindo. O cara imediatamente começou a me implorar para ficar lá embaixo e falar com ele. Isso me assustou um pouco, mas senti como se tivesse que ficar. Ele fez muitas perguntas. Ele perguntou qual é o meu nome, de onde eu era, se meus pais estavam aqui, com quem estou. Respondi honestamente a todas as perguntas, mesmo que me sentisse ameaçada e insegura. Eu sabia que não deveria confiar em estranhos, mas sempre tentava ser legal com todo mundo. Eu eventualmente disse que estava cansada e que ia subir para dormir um pouco. Ele tentou me fazer ficar mais tempo, mas decidi ir embora mesmo assim. Alguns momentos depois, antes de dormir, ouvi alguém batendo na minha porta. Pensei comigo mesmo que poderia ser apenas um dos meus treinadores precisando de algo de mim, então eu fui abrir a porta. Não era nenhum deles. Era o cara de antes. Ele estava segurando um isqueiro e com um sotaque muito quebrado, disse que estava procurando por alguém que perdeu esse isqueiro. Eu disse que não é meu isqueiro e estava prestes a fechar a porta, quando ele colocou o pé entre a porta e a parede do meu lado e pediu para entrar. Eu estava com muito medo e comecei a empurrar a porta. Lembro-me muito pouco dessa parte, mas posso dizer que consegui fechar a porta e trancá-la. Imediatamente liguei para minha mãe, que ligou para meus treinadores para contar sobre o incidente. Nunca mais o vi depois disso. Quando chegamos em casa,
Minha mãe ligou para o gerente do hotel e reclamou do incidente. O gerente disse que não vai cobrar o cara pelo que ele fez, e que ele não vai enfrentar nenhuma consequência, mesmo que minha mãe continuasse dizendo que as intenções do cara provavelmente eram. Sei que parece ridículo, mas o cara provavelmente ainda trabalha lá até hoje. Estou tão confusa sobre todo esse incidente e incrivelmente feliz que o que quer que eu tenha feito o impediu de entrar e fazer o que ele quisesse comigo.